Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Kitzá, então levarás é a 21ª porção semanal, dia 18 de Adar, ano de 5.786. Essa Parashá vai de Êxodo 30, 11 a 34, 35, a Haftará, 1 Reis, 18, 1 a 39, e a porção do Berit Hadashá é Marcos 7, 1 a 8, 38, mas hoje eu não vou falar da Parashá. Me veio o desejo de falar sobre a palavra de Deus. E veio no meu coração esse texto lá que Yeshua fala em João 15, de 1 a 3. Ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o vidicultor. Perdão. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Agora olha o que ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Dito. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder para criar, ela tem poder para ressuscitar, ela tem poder para curar, e também ela tem poder para limpar. É isso que Yeshua está falando para nós. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E lá em Provérbios fala da pureza, porque para limpar precisa ser puro. Você não lava uma coisa com água suja, concorda? Então, ela é pura, ela é limpa. Provérbios 30, versículo 5 diz assim: toda palavra de Yud Revaverê é pura. Toda palavra. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é pura, não há contradição, não há imundícia, toda ela é pura. A pureza da palavra significa que ela não contém erros, nem engano e nem contradição, como muitos dizem, porque ela é pura, limpa, não é? Não é assim que fala? Você crê? Então, se ela é limpa, ela é pura, é por isso que Yeshua falou: já vós estáis limpo pela palavra que vos falo. E a pureza significa que ela não contém erro, nem engano, nem contradição. Ela é totalmente confiável. Você pode confiar na palavra de Deus de olhos fechados, porque procede da boca do Criador, que é perfeito. Ele não fala nada errado. Amém? O homem fala coisa errada, não fala? Mas o Criador não. O anjo fala coisa errada, não fala? Os demônios não falam, não nos enganam? Pois é. Mas o Criador e seu Filho, não. Só falam a verdade. Quem se apoia na palavra encontra segurança em meio às incertezas deste mundo. Inclusive, até a igreja está assustada com as guerras que estão acontecendo aí. Às vezes a igreja nem lê as escrituras. E tem gente orando até para que isso não aconteça, mas isso é bíblico. Tem princípio de dores, e Yeshua falou, guerras e rumores de guerras. Princípio de dores, não tem jeito. Ah, Rafael, mas eu não quero, ninguém quer guerra. Mas é mister que isso aconteça. Assim diz Yeshua.
Eu não sei se adianta você orar contra isso, né? Eu acho que não, porque você vai estar contra a vontade do Senhor. Inclusive, tem uma coisa interessante nos profetas, que Deus diz que Ele mesmo ajuntará os exércitos de Gog, Magog, do Balsque, etc., né, que é a, a Rússia, tem até a Espanha no meio, entendeu? E vai trazer Ele mesmo para Israel. E lá Ele vai glorificar o nome dEle diante de todas as nações. Então, tem certas coisas que parece que a igreja não compreende e precisa compreender, porque a palavra de Deus é verdadeira. E às vezes você vai se pegar orando contra uma coisa que Deus está fazendo. E aí, como é que fica esse negócio? Não dá certo, né? Então, veja o que nos é revelado sobre a palavra do Criador lá em Hebreus 4:12. Diz assim: porque a palavra de Yud-Heh-Vav-Heh é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito de nós já passou por aquela confusão dentro do coração da gente, e a gente vai para psicólogo, toma não sei o quê, faz não sei o quê, não adianta nada disso. A palavra é que tem poder para penetrar no ser humano, para até discernir as intenções do coração. Olha que coisa tremenda. A palavra de Yud-Heh-Vav-Heh não é simplesmente um conjunto de frases registrada em uma página de um livro. Muita gente vê a palavra de Deus como um livro comum até dentro da igreja, porque às vezes as pessoas dizem que, discordo disso, que o Antigo Testamento já acabou e que aquilo ali não serve para mais nada, e você anula a palavra de Deus. Ela não é um livro que contém um registro humano, de palavras humanas, porque não foi o homem que escreveu por vontade própria essa palavra. Ele escreveu inspirado pelo Espírito do Criador. Inclusive, eu não sei se é Timóteo ou Pedro que diz, toda palavra, ela é o quê? Divinamente inspirada e que mais? Boa para ensinar, corrigir, hã? Corrigir, né? É isso mesmo. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Ele não falou uma parte é, outra parte não é. Ele falou toda ela. Então, a palavra de Deus não é apenas letras, páginas de um livro. Ela é uma realidade viva, ativa e mais, carregada de poder. Quando você carrega a Bíblia na mão, você está carregando, na realidade, um livro poderoso. Um livro cheio de poder. E às vezes você não tem nem cuidado com ela. Às vezes você despreza ela. Às vezes você pega até joga fora no lixo. Eu tenho que dizer uma coisa dos meus irmãos judeus. Eles não jogam no lixo a palavra de Deus. Nunca. Se ela está velhinha, põe no cantinho, guarda ela, deixa ela ali. Você não tem que jogar, porque a palavra de Deus não pode ir para o lixo. A palavra de Deus não pode ser pisada pelos homens, nem pelos animais. A palavra de Deus tem que ser guardada. Nós temos que ser zelosos dela. Você tem que ter zelo dela. Não pode deixar ninguém zombar,
não pode ficar perto de quem despreza, você tem que zelar por ela. Porque é um livro poderoso. Saiu da boca daquele que disse: haja luz e houve luz. Sua ação é tão precisa e penetrante que é comparada a uma espada de 2 gumes. Mas eu queria dizer para você que, na verdade, vai muito além de qualquer instrumento criado pela mão humana. É só uma comparação para você entender. Porque, na realidade, a espada de 2 gumes, quando você enfia, ela corta tanto de um lado quanto do outro. Então, ela tem uma penetração no corpo de uma forma o quê? Poderosa, sem impedimento. Nada impede. Impede? Se você enfiar uma espada de 2 gumes em alguém, nada impede. Osso não impede, carne não impede, nada impede. Ela entra com facilidade. Assim é a palavra de Deus. Por ser, por ser viva e eficaz, a palavra do Senhor alcança as profundezas do ser humano, atravessando camadas que nenhuma outra ferramenta espiritual ou intelectual ou filosófica consegue tocar. Essa filosófica fui eu que pensei agora. Nem filosofia consegue tocar onde a palavra do Senhor chega, aonde ela toca. Só ela pode fazer, só ela toca, só ela chega no mais profundo do ser humano. E eu disse assim: ela é o único instrumento capaz de separar o que? Com absoluta precisão, alma e espírito. Você já ouviu falar de alguma ferramenta que separa alma e espírito? Não existe, só tem a palavra de Deus. E ela é precisa, ela é feita também para isso, ela vai direto, ela penetra, nada pode impedir, e ela faz divisão exata de alma e espírito. Não tem instrumento que possa fazer isso. E essa divisão que a palavra de Deus faz, presta atenção, ela não é percebida pelo ser humano natural. Às vezes, até dentro da igreja, as pessoas não sabem a diferença, não sabem discernir a diferença entre espírito e alma. Mas a palavra de Deus não está nem preocupado se você discerne ou não. Ela penetra e ela faz a divisão entre alma e espírito. Porque quando o homem pecou, Satanás lançou semente de morte no espírito do homem. E o homem passou a não ter mais a percepção do espírito. Por isso que muita gente faz confusão entre alma e espírito. Tem pessoas que acham até que espírito e alma são sinônimos. E não é verdade. Espírito é espírito, alma é alma. A palavra de Deus é o único instrumento cirúrgico que tem capacidade de penetrar e fazer novamente essa divisão cirurgicamente, sem errar. Ele não erra, ela não erra. Ela entra e faz a divisão entre alma e espírito. Aí você passa a perceber o espírito também. Pois é. Essa palavra revela o que está além das aparências. Não expõe apenas o que alguém faz ou diz, mas ilumina as motivações ocultas. A palavra de Deus penetra tanto no ser humano que revela o que está oculto. Os desejos íntimos e as intenções verdadeiras do coração. Eu vou dizer a você, às vezes a gente tem a psicologia humana que a pessoa fica falando para revelar o que ela tem dentro do coração. Mas nem assim adianta. Você pode falar a vida inteira que você, por si só, ou o homem por si só, jamais saberá o que tem no íntimo do seu coração. Discernir pensamentos e intenções significa enxergar
o que realmente move uma pessoa, é a verdade dela. Só a palavra de Deus traz à tona, só ela. Só ela consegue penetrar, dividir alma e espírito e trazer à tona o que a pessoa tem de motivação sincera e verdadeira dentro do seu coração. Seja você mesmo ou seja os outros. Amém? Isso não é um trabalho do homem. O homem não tem capacidade de fazer isso, o pastor não tem, o profeta não tem, aquele que tem dons de maravilha não tem, mas a palavra de Deus tem. Por isso é necessário você se expor à palavra de Deus. Por isso que as igrejas estão com problema, porque as pessoas tocam louvor, cantam, e nós devemos fazer isso mesmo, a palavra de Deus está falando para fazer, adorar ao Pai, adorar ao Filho, cantar louvores, cântico, bater palma, tocar instrumentos, em louvor a Ele, está tudo certo. Mas quando termina o louvor, a maioria não quer se expor à palavra. Porque a palavra, meu irmão, ela confronta. Porque a palavra incomoda. Porque a palavra, ela penetra no mais íntimo do ser humano, aonde ninguém pode penetrar, às vezes nem nós mesmos, em nós. A palavra vai lá no fundo e a palavra tem uma coisa que, se você ler na Bíblia, Yeshua fala assim: eu não vos julgo, mas a palavra que eu vos dou, essa vos julgará. A palavra julga também. Olha que coisa. Ela julga. E isso incomoda. A palavra, ela ultrapassa as máscaras que as pessoas colocam, os discursos bonitos que as pessoas falam, o comportamento externo, a palavra nem liga para isso. Ela entra dentro do coração do homem, não importa nem o comportamento externo, nem a máscara que as pessoas colocam. Na verdade, a maioria de nós anda mascarado. Quando uma pessoa coloca a máscara no carnaval, ela está dizendo: eu sou uma mascarada, eu vivo com máscara. É por isso que o homem criou a máscara, para esconder o que é de fato. Mas a palavra de Deus, quando penetra, ela vai lá no fundo e vê a sua verdade. Deu para entender? E mais, sua ação não se limita ao interior da alma ou o espírito humano. A palavra de Yud Revavirê também toca o corpo físico, porque em Hebreus está escrito que penetra as juntas e as medulas. Veja o que está escrito no Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, curou, e os livrou da destruição. Então a palavra de Deus penetra no mais íntimo do homem, faz divisão da alma e do espírito. Ó que coisa. Discerne o pensamento do coração. Tá aquela confusão toda, porque a gente às vezes não sabe nem discernir por que a gente fica naquela angústia, naquela confusão toda. A palavra de Deus vai lá dentro e traz à tona para que você entenda, para que você seja curado. E além disso, penetra juntas e medulas. Olha o que a palavra de Deus diz. Penetra juntas e medulas. Vai lá dentro, olha só, e traz cura para o corpo. Você quer ver um exemplo? Yeshua curava fazendo o quê? Cirurgia? Não, com a palavra. Às vezes a pessoa estava lá leprosa, eu quero ser limpo. Pronto, a pessoa ficava limpa. Ó, eu enviei a palavra e os curei. Então a palavra, além de penetrar o interior do homem, também trata do exterior do homem. Que coisa perfeita, né, meu irmão? A palavra de Elohim alcança o ser humano por inteiro e carrega em si
o poder da cura, da restauração, da renovação e, sobretudo, tem um poder de trazer o espírito do homem à vida outra vez. Ah, Rafael, não é o espírito. Não, meu irmão, não é só o espírito, é a palavra. Tem o espírito, mas hoje eu estou falando da palavra, então eu tenho que dar ênfase à palavra. Tem o espírito, sim, Yeshua vai falar isso, mas você precisa prestar atenção que tem a palavra, não é só o espírito, não adianta só o espírito vir, a palavra tem que estar com ele, tem que vir com ele, porque o espírito é como a chuva que cai na terra e a palavra é a semente que vai brotar por causa da terra e da chuva, senão não brota, brota erva daninha. Sabia disso? Tem muita gente que é batizada com o Espírito Santo, de fato, mas larga a palavra de lado. E aí, brota o que dentro do coração? Erva daninha. Porque se você tiver um terreno arado, a chuva vier e você não semear nada, vai brotar alguma coisa lá, não vai? Vai brotar mato. E brota, você já viu como o mato cresce quando chove? Então, tanto a erva daninha, o mato, quanto a palavra de Deus precisa da chuva. Mas interessante que Deus fala assim, ó, eu deixo nascer o meu sol sobre a cabeça dos justos e dos injustos. Então ele deixa a chuva dele cair sobre a cabeça dos justos e dos injustos. Os injustos brota o quê? Erva daninha, o justo brota, mas precisa de semeadura. A palavra é tão importante que Yeshua afirma em João 3,5. Yeshua respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água. O que é a água? O que é a água? Palavra. E do Espírito. Tem o Espírito, mas eu estou dando ênfase agora à palavra. Não pode entrar no reino de Yud e Rebabeia. Não tem jeito. Se eu tiver só a palavra, eu não entro. Se eu tiver só o Espírito, eu não entro. Eu tenho que ter a palavra e tenho que ter o Espírito para que eu entre no reino dos céus, para que eu tenha a sensibilidade, a percepção do reino de Deus. É em conjunto. Gente, é só você parar para ver. Nenhum campo arado vai brotar se não chover. E se chover, não vai brotar se não semear. Ó, tem que andar as duas juntas. Tem que ter a semeadura e tem que ter a chuva. Por isso que Yeshua falou primeiro a água. Ser lavado pela água e pelo Espírito. Primeiro é a palavra. Para você crer. Como é que a gente leva para os outros crer? Não é não é? A fé vem por ouvir. A fé não vem porque você foi batizado com o Espírito Santo. A fé tem que vir antes. E ela vem pela. Por isso que Yeshua falou. Primeiro é lavado pela água e pelo Espírito. A ordem não é à toa. A ordem tem um sentido. E nós precisamos compreendê-lo. Yeshua afirma que se o homem não nascer da palavra do Espírito, ele não pode entrar, nem sequer perceber a realidade do reino de Elohim. Nem percebe. Porque a palavra não entrou, o espírito também não, então meu espírito está morto, então como é que eu vou perceber coisa espiritual se meu espírito está morto? Não percebo. A minha percepção é que Deus está distante, que o reino de Deus virá, e tem muita gente na igreja que tem esse conceito no coração que o reino ainda há de vir. Ele há de vir, mas ele já está em nós. Yeshua falou, ele já está em mim, ele está em você? Pois é. E isso, quem afirma dentro de nós, é a palavra e o Espírito. Porque o Espírito traz o quê? Vida, a palavra é semeada dentro de mim. Esse novo nascimento, ou não é uma reforma moral, como muitos pensam.
nem uma mudança de comportamento, mas uma transformação profunda operada pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Estabelecido, você vai ver, na palavra. Precisa ter os dois juntos. Ó, algo que nenhum esforço humano pode produzir. Não tem como. Só a palavra e o Espírito. A palavra de Yud Revavirê, ela é também lâmpada nas trevas para iluminar nosso caminho. Porque nós estamos em trevas. Veja no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra, além dela fazer tudo isso que nós falamos, de penetrar no meu interior, de curar o meu interior, de reavivar o meu espírito, de trazer saúde para o meu corpo, a palavra também ela é como uma luz para que eu possa caminhar nas trevas da terra. Olha que coisa. Sem a palavra, nós ficamos completamente em trevas. É só você lembrar quando você não escutava a palavra, quando você não lia, você fazia como? Fazia do jeito que te ensinaram, não é? A palavra fala isso. Do jeito que, por tradições, nossos pais passaram para a gente, perdidos e de qualquer jeito, cada um fazendo da sua maneira, daquilo que pensa. Com a palavra, nós podemos iluminar e ver onde pisamos e vemos com clareza o caminho que temos que seguir. É ou não é? Quando a gente começa a ler, você começa a entender o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus diz que é pecado, o que Deus diz que não é pecado. Não é assim? Então a gente começa o quê? A ter direção no caminho, não é? A palavra de Yud Revavirê é uma semente. Yeshua afirmou isso. Lá na parábola do semeador, que todo mundo lê, ó, em Lucas 8, de 5 a 8. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu, ó, por falta de umidade. Por que é a falta de umidade? Espírito, falta de espírito. Ó. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, Yeshua clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Engraçado, todo homem tem ouvido. Então Yeshua está falando de outra coisa, não é? Porque todo homem tem ouvido. Yeshua mesmo afirma que esta semente que o semeador saiu a semear nessa parábola é a própria palavra. Olha o que ele diz lá em Lucas 8:11. É, pois, esta parábola, a semente é a palavra de Yud Revavirê. Amém? Rafael, por que você bota Yud Revavirê? Porque Yeshua falou que revelou o nome do Pai a nós. E cadê o nome do Pai? Não é? A palavra não é, eles não botam que é de Deus, é de Yud Revavirê, o Pai. Avinu Shebat Shamayim, nosso Pai que está no céu. Então ele disse que a semente aqui é a palavra. E quero chamar a sua atenção, nesse caso, porque você pode perder a palavra de Yud Revavirê e não ter nenhuma manifestação dos poderes que foram falados em sua vida. Você pode perder a palavra para o diabo. Sabia disso? Às vezes as pessoas escutam e acabam esquecendo tudo. É o diabo que está roubando. Sabia disso? E às vezes com anos e anos. E ouvindo, e não muda nada. Porque o diabo está roubando. Olha o que Yeshua fala em Lucas 8:12. Os que estão à beira do caminho são os que, ao ouviram a palavra, né? Ouviram a palavra. Depois vem quem?
o diabo e tira-lhes a palavra de onde? Da mente. É isso? Do coração, para não acontecer que crendo se salvem. Então, muitas vezes a pessoa está sentada, a palavra está sendo ministrada, passam anos e anos e não há uma mudança sequer naquela pessoa. O diabo sempre rouba a semente lançada no seu coração. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Você vê que as pessoas dão pouca importância às coisas da palavra. O diabo fica roubando. E elas ficam dentro da igreja pensando que estão salvas e não estão. Porque o diabo está fazendo o trabalho dele de roubar. Aí você escuta a palavra, vai embora para casa, acabou. Anos e anos assim. É ou não é? 30 anos dentro da igreja assim, 40 anos. Quando morre, pensa que está salvo. Ah, está salvo, foi tão bom. Você que pensa. Porque o diabo sempre roubou a palavra do coração da pessoa. Isso é extremamente perigoso, meu irmão. Tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado. O diabo não quer o seu carro. O diabo não quer a sua casa, seu dinheiro, seu dólar, sua moeda, sei lá o quê, seus anéis de pedra preciosa. Ele não quer nada disso, ele precisa disso. Ele quer roubar o que tem de mais precioso para o homem, a palavra de Deus. Se ele tirar a semente do seu coração, fica estéril. Você vem à igreja, é um religioso, mas não está salvo, porque você não muda. Amém? É o que está escrito aqui. É o que Yeshua falou. E ele fala mais. Primeiro, você pode perder a palavra para o diabo. Então, ainda que você seja rico, você é um derrotado. O diabo morre de riqueza. Você fica cantando vitória com recurso financeiro, com bens materiais. Mas o diabo falando que tolo. Roubei toda a palavra dele. E ele continua na igreja. E tem outra coisa também, além disso, que Yeshua fala, que quando a palavra é semeada em você, você será experimentado. Deus vai te experimentar, irmão. Vai trazer provação sobre sua vida para ver se a semente germinou e criou raiz em seu coração. Sabia disso? Olha o que Yeshua fala em Lucas 8,13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes, não tendo raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, abandonam. Tem gente assim? Tá, uns montes dentro da igreja. Não é no mundo não, viu, gente? É dentro da igreja de Mashiach. Tem aquele que o diabo vai roubando, você nota que a pessoa escuta, sai, não muda nada na vida dela. Não muda nada. Porque a mudança, muita gente fica pensando que é exterior, ela começa no interior. O poder de Deus começa no interior do homem, não fora. Tem muita gente querendo que desça fogo do céu, essas coisas, mas esquece que Deus quer primeiro o coração. Tem aqueles que recebem com alegria, mas a palavra não gera raiz nele. É só momentâneo. Aí vem a provação, que acontece, como a palavra não tem raiz, abandona. Esse é outro caso. Agora, você também pode permitir a palavra ser sufocada pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. Caramba, a palavra pode cair no teu coração, pode gerar raiz, bacana. Porém, você próprio sufoca ela com os desejos,
cuidados deste mundo, riquezas e deleites, gozos momentâneos nessa vida. Veja que ele fala em Lucas 8,14. A parte que caiu entre espinho, estes são os que ouviram. E no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessas vidas. Então, meu irmão, olha só, preocupação não é bom. Estou preocupado, a gente acha isso muito justo, né? Eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. Isso não é justo. Você não tem que estar preocupado. Todas as coisas nossas têm que ser apresentadas diante de Deus por orações e súplicas, com ações de graça. Nós achamos justo ficar preocupado. E quando nós falamos, dono da vida, né? Eu estou preocupado. E nós concordamos, não, ele tem que estar preocupado mesmo. Só que nós todos estamos errados. Nós não temos que nos preocupar. Nós temos que orar ao Senhor, entregar nas mãos dele e descansar. Temos que aprender a fazer isso. Senão, meu irmão, você sufoca a palavra, e é verdade. Quando a gente está muito preocupado, a gente lembra alguma coisa da palavra? Lembra nada, a gente fica naquela tensão, naquela preocupação, e a palavra vai sendo sufocada, ela morre, ela é uma planta. Ela morre. As riquezas, gente, isso é clássico. A pessoa está na igreja clamando a Deus, Senhor, me prospere. E Deus falou isso aqui. Me prospera, não sei o que, e Deus te prospera. Aí você começa a sumir. Você perguntou, irmão, você sumiu? Cara, estou sem tempo. Pô, tu não vai mais não? Pô, viajei. Pô, minha mulher quis viajar, nós viajamos. Aí começa a sumir. E aí a palavra começa a ser o quê? Porque a riqueza é mais importante que ela. Você deu para entender? A preocupação é mais importante que a palavra. A riqueza é mais importante que a palavra. A gente tem que ter essas preocupações, somos nós mesmos. E os prazeres dessa vida. Poxa, tem gente que só quer gozo na vida, e isso é mais importante que a palavra de Deus. E aí, meu irmão, a palavra fica infrutífera. Yeshua diz assim, os seus frutos não chegam. Foi semeado, criou raiz, mas o fruto não chega. Porque você tem outras prioridades. A preocupação, a riqueza ou os deleites dessa vida. Aí, a palavra não frutifica. E tem aqueles que retêm a palavra. Aí tem. Ó, Lucas 8,15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom, presta atenção, de bom e reto coração, retém a palavra. Reter é o quê? Eu retenho, o diabo não rouba, as tribulações não tiram, a preocupação não sufoca, a riqueza não sufoca, os prazeres da vida não sufocam, e aí a palavra brota. Esse é um bom terreno. Ouve de bom coração e de reto coração. Retém a palavra. Estes frutificam, diz o Senhor. Então, às vezes, as coisas não acontecem, às vezes as pessoas ficam zangadas, mas você não pode, você tem que esquecer isso, porque isso depende do coração do ser humano. Às vezes a pessoa está ali louvando e glorificando a Deus, mas o mais importante para ela não é isso. O mais importante pode ser a preocupação. Tanto é que tem pessoas que ficam preocupadas com alguma coisa e nem vêm ao culto. Não é verdade? Tem pessoas que ficam ricas e desaparecem. E tem pessoas que o mais importante é o deleite do mundo. Aí a palavra é sufocada. E você não pode fazer nada por isso. E às vezes você fica orando pela pessoa, mas é ela própria que está sufocando a palavra. Você não tem o que fazer. Yeshua não faria nada.
Eu não tenho o que fazer. É igual você ser dono de uma terra, aí a pessoa planta, aí o outro vai lá e não joga água, não cuida da planta, e você fala, por que você não cuida da planta? Ele vai dizer, porque a planta é minha, você não tem nada com isso. Ué, é a mesma coisa. Você vai no jardim da mulher, lá está tudo quebrado, você fala, poxa, por que você não ara essa terrinha aí, não arruma? Porque o jardim é meu, o problema é meu. É ou não é? É verdade. Então você não tem que fazer. Existem certas coisas que não adianta orar, não, meu irmão. Não é porque Deus não tem poder, é porque a pessoa não quer. Deus não vai invadir ninguém. Se você não quer cuidar da plantinha, se você não quer dar ouvido à palavra, você não vai dar ouvido à palavra e fim de papo. O sol vai continuar nascendo sobre a cabeça da pessoa, a chuva caindo, porque Deus deixa o seu sol nascer sobre a cabeça dos justos e dos injustos. Então, você pensa que ele vai sair daqui, um raio vai bater na cabeça dele, ele vai morrer. Não. Talvez até ele prospere. E é isso que, às vezes, a igreja não compreende. E precisa compreender. Você não pode basear o julgamento em prosperar e não prosperar, porque Deus deixa seu sol vir sobre a cabeça do justo e do injusto. Então, ser rico ou não ser rico, pode ser de Deus, mas pode também não ser, pode ser, porque Deus permitiu ele. E ele está afundando. Deu para entender, gente? Ou seja, para que a palavra de Yud Revaverê opere de forma mais cortante do que a espada de dois gumes e penetre até a divisão de sua alma e de seu espírito, de suas juntas e medulas, é necessário que você aguarde, ou seja, que você retenha ela em seu coração, senão ela não vai operar. É igual a semente. Se você pegar uma semente e botar numa caixa e botar em cima da mesa, ela brota? Não brota. Ela precisa de ser lançada na terra, precisa de ser cuidada, precisa de jogar água no tempo certo, etc, etc. Aí ela brota, ela cresce. A terra é boa, ela vai crescer. Então, para que a palavra de Deus opere mais cortante do que uma espada de dois gumes em sua vida, penetre até a divisão da sua alma e de seu espírito e de suas juntas e suas medulas, é necessário que você aprenda a reter, a guardar no seu coração a palavra de Deus. Como que eu faço isso? Meditar nela, deixá-la criar raiz profunda dentro do seu coração. Não é você ouvir a pregação e falar assim, poxa, essa pregação foi, como é que eles falam? Foi rema. Foi rema essa pregação. Essa pregação você guarda aí essa semana, você pensa nela, depois você esquece também. Mas não é para ser assim. Você precisa ter uma sequência, uma permanência na busca, na compreensão da palavra, o que significa aquilo que Deus falou, por que ele falou isso, por que ele não falou assim. Você precisa pesquisá-la, você precisa mexer nela, precisa buscar entendê-la. Senão ela não gera raiz, você não a retém. Você fica de culto em culto falando que é rema e não adianta nada. Você precisa dizer no teu coração que essa palavra é a mais importante do que qualquer coisa na vida. Rafael, mas eu trabalho. Eu também. E daí? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós temos dentro do nosso coração interesse pela palavra de Deus, a gente arruma até a hora do almoço para ler. Como a gente fazia quando eu estava trabalhando, que eu saía na hora do almoço e ia ministrar a palavra, ia ler a palavra com o pessoal. Todo mundo ficava feliz. Depois a gente comia sanduíche. Engordava? Sim. Mas saía com o espírito cheio. Muitos se converteram lá. Porque a palavra opera. Porque a palavra tem poder. A palavra de Deus diz, Deus falou, haja luz e houve luz. A palavra dele continua com poder. Nós é que não permitimos ela operar em nós. Por isso,
Yud-Hê-Vav-Hê disse a Josué, presta atenção, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. É a palavra. Antes medita nela dia. Ai, é meu livro de cabeceira. Só está na cabeceira. Uma vez ou outra lei. É ou não é? Aí depois cansa, bota, sei lá, o livro da filosofia do fulano também, livro de cabeceira. Fica assim. Isso não vai te levar à salvação. Nem vai haver poder em sua vida, porque a palavra precisa ser tratada, precisa ser gostada, precisa ser retida dentro do seu coração. Senão não vai ter poder. Por isso, Yud-Hê-Vav-Hê disse a Josué para meditar dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito aí, ó. Eu preciso compreender, porque se eu não compreendo, como é que eu faço o que está escrito? Tem gente que lê livro dessa grossura, mais grosso que a Bíblia. É ou não é? Gasta horas e horas lendo aquilo. Coisa que o homem escreveu e que não vai adiantar nada. Mas lê. Então, por que não vai ler a Bíblia? Não estou falando para você não ler o livro grosso, não. Leia também. Mas leia a Bíblia, porque a Bíblia tem poder para te salvar. O livro não. Olha o que a palavra fala. Fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Mas não liga para a palavra, vou lá no Shabat, escuta aquele cara falar, volta para casa, fecha a Bíblia, põe no canto e vai viver a sua importante vida. Só que essa vida tem um fim. E na hora que chegar o fim, e você não tiver a palavra de Deus no coração, meu irmão, não preciso nem dizer o que vai acontecer. Por isso está escrito uma coisa que Yeshua teve o cuidado de repetir. Ó, Mateus 4, de 1 a 4. Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, jejuou no deserto, 40 dias e 40 noites. Será que a gente faz? Hein? Só depois teve fome. Acredito eu que o organismo dele consumiu toda a gordura que ele tinha. Só depois que ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, o diabo só vem quando nós estamos frágeis. Você lembra que os amalequitas só iam atacar Israel nos pontos fracos de Israel, né? Nos velhos, nos doentes? Então, o diabo só vem quando você está fraco. Quando você está fraco, preocupado, nervoso, etc. O diabo chega junto. Ele é bem covarde. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu é filho de Yud-Hê-Vav-Hê, manda que essas pedras se tornem pães. Olha, foi na fraqueza carnal de Yeshua, fome. Quando você está muito preocupado, ele vai na sua preocupação. Quando você está nos seus deleites do mundo, ele vai nos seus deleites do mundo. Ele vai aonde você balança. Então ele foi, ele está com fome. Você não está dizendo que você é filho do Criador? Pois é. Está escrito que você pode fazer essas pedras virar pães. E pode. Yeshua podia. Mas olha o que Yeshua fala. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yud-Hê-Vav-Hê. Gente, eu poderia dizer a você uma coisa. Yeshua aqui já está crucificando a carne, concorda? Porque ele está 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. E o diabo oferece para ele o que? Um hambúrguer. Aí, gente, uma pizza maneira, sei lá, gigante, com frango, catupiry, borda dupla. Não é? Pois é. Pô, se você é filho de Deus, diz essa pedra aí, vira pão. Apelou na fraqueza da carne dele.
Mas ele crucificou a carne e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yud He Hashem, o Avinu Sheba Shamayim, aquele que disse haja luz e houve luz. Agora, se você prestar atenção aqui, ele está dizendo uma coisa interessante. Aqui é revelado que o ser humano não se sustenta apenas com alimento físico, mas também precisa do alimento espiritual. A palavra do Criador, para ter vida plena, porque a vida física ela não é plena. Tanto não é plena que a gente adoece e que a gente morre. Então, a vida física não é plena. E ele está nos revelando que eu preciso alimentar algo que é o meu homem interior. E ele só é alimentado pela palavra do Criador. Só ela tem poder de sustentar. Só ela tem um poder de robustecer o meu homem interior. Mais ninguém, mais nada, nada nessa terra, nada que o diabo possa apresentar. Só a palavra do Criador. E ele nos revela uma coisa interessante que as pessoas têm dificuldade. Yeshua revela que a verdadeira vida não é apenas biológica, mas principalmente espiritual. E como é difícil você detectar isso. Como é difícil o ser humano caído detectar e entender essa verdade. Nós perdemos anos e anos preocupados e envoltos das coisas do mundo e ficamos tão adormecidos que não conseguimos perceber que nós temos que nos alimentar espiritualmente. Isso é muito triste. Sem a palavra, o homem pode estar vivo fisicamente, mas certamente morto no espírito. Assim, a maravilha não está apenas no ato de ouvir a palavra, mas em permitir que a palavra se torne parte viva da nossa essência. É como uma semente que só se torna árvore se foi cuidada, retida, regada e protegida. E para finalizar hoje, trago o que Pedro recebeu do Senhor, lá em 1 Pedro 1, de 22 a 25. Já que tendes purificado a vossa alma na obediência à verdade, ou seja, a palavra, que leva ao amor fraternal. Eu só vou amar o meu próximo se eu estiver o quê? Obedecendo a palavra, a verdade. Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, tendo renascido não de semente corruptível, olha aí, ó, mas da incorruptível, pela palavra de Yud He. Ó que coisa! E é viva e permanece para sempre. Yeshua falou, a minha palavra permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Mas a palavra de Yud He permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Uma palavra viva e poderosa, que tem poder de regenerar a tua vida, e ela
permanece para sempre. Shabbat Shalom.